gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, fechamos os nossos olhos para orarmos, para falarmos com o Senhor. Ao começarmos mais esse trabalho, esse culto de ensinamento, de louvores, de orações, de evangelismo, ó Pai, e nós pedimos direção do Senhor para o trabalho que começa agora. Pedimos misericórdia, a bênção, pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e colocamos-nos nas mãos do Senhor para nos dirigir e que o Senhor possa ser glorificado e que o teu povo possa ser abençoado. E nós pedimos a bênção do Senhor neste momento, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para a tua bendita glória. Amém. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler nesta oportunidade está no Evangelho de João, de São João, capítulo 12, versículo 47, né? Vou repetir, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 47. Nós teremos então a parte de louvores, a parte de oração em favor uns dos outros, a oração da fé, e depois, permitindo o Senhor, daremos continuidade na leitura, no estudo da mensagem que nós temos começado, que é Hoje Tem Se Cumprido Essas Escrituras. Vamos cantar agora, vamos adorar o Senhor com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos todos agora para Deus. Perdão, e dá-lhe teu coração.
santo poder, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, a busca em Cristo perdão, e dá-lhe teu coração. A tempestade não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, busca em Cristo perdão, e dá-lhe teu coração.
Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, não é? Nosso louvor seja tenha chegado até o trono da graça de Deus e que Ele seja louvado pelos seus filhos. Vamos orar agora a oração da fé em favor uns dos outros, dos necessitados. Oremos todos. Senhor Deus Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos outra vez com olhos fechados, pedindo a tua misericórdia, a tua bênção, a tua graça em favor dos teus filhos, em favor de cada um que está precisando de ajuda, Senhor, da tua compaixão divina, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade, as enfermidades têm assolado as pessoas. Ó Deus, muitas vezes as tristezas, os sofrimentos, ajuda cada um, Senhor, amenizando a dor, dando graça, dando força para prosseguir, dando uma saída, uma direção, dando inspiração, ó Deus, para resolver aquela situação que muitas vezes está difícil. Pai bendito de misericórdia, ajuda o teu povo, Senhor Deus. Tenha compaixão das nossas vidas. Nós pedimos estas bênçãos ao Senhor, humildemente, ó Pai, os hospitais, aqueles que estão internados com infarto do miocárdio, com doenças pulmonares, doenças do câncer, seja o que for, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós determinamos a bênção, a saúde e a paz para cada um. Humildemente oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos agora à leitura da palavra, então. Conforme anunciado, São João, capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora vamos aqui então à mensagem. Nós estamos no parágrafo 28 da mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Foi pregada em Jeffersonville, no estado de Indiana, Estados Unidos da América do Norte, no dia 19 de fevereiro de 1965, pelo profeta de Deus, William Marion Branham. E foi uma tradução, isto aqui é uma tradução do Tabernáculo da Fé em Goiânia. Então vamos aqui agora a partir do parágrafo 28. Vamos assim vagarosamente, pausadamente, para podermos assimilar completamente isso que nós temos aprendido da mensagem de Deus que nos foi trazida através de seu profeta. Parágrafo 28. Agora, como disse a outra parte do versículo 2, não requeria explicação ali, naquele então. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse quem era ele? Como lhes passou por alto? Como pôde ser se lhes mostrou tão claramente? Como lhes escapou isso quando ele... Que palavras tão tremendas! Pense nisto. Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo. Quem, ao mesmo tempo, é o intérprete de sua palavra, eu digo, de sua própria palavra. Hoje tem se cumprido esta escritura. O Messias mesmo, de pé ali, na presença daquela congregação,
lendo uma porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo: hoje tem se cumprido esta escritura. No entanto, não o puderam captar. Que grande tragédia seria isto! Porém, sucedeu, e assim tem sucedido muitas vezes. Como pode suceder? Foi naturalmente, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então, Jesus, não pretendendo, não pertencendo, melhor dizendo, a nenhuma de suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e, por conseguinte, não o puderam identificar com seu grupo. Deixa eu parar um pouquinho aqui, fazer uma pausa, né, aqui, porque nós estamos em um estudo, né, da mensagem, e é bom que se faça uma pausa para, quem sabe, clarear um pouco para aqueles que estão interessados em compreender. Então, o Senhor Jesus Cristo tomou o livro, como nós já lemos, né? Tomou a escritura ali e leu a parte que justamente estava se cumprindo ante os olhos deles, ante os ouvidos deles, né? Na presença deles ali estava sendo cumprida aquela escritura que ele leu. Mas eles não puderam crer nele porque ele não fazia parte das ordens religiosas nas quais ou às quais eles pertenciam. Então foi por isso que eles não conseguiram ver, não conseguiram crer, porque eles estavam doutrinados pelas tradições que já vinha de longe, de séculos, né? E eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos para esse detalhe. Por acaso hoje, nos nossos dias, não estaria acontecendo a mesma coisa? Né? Porque se você fala que Deus tem enviado uma mensagem profética para o dia em que nós estamos vivendo, isso não é uma honra para nós? Isso não é uma glória para nós? Estarmos vivendo em um tempo quando Deus tem enviado uma mensagem profética. Mas mesmo assim as pessoas não dão valor, não acreditam, não aceitam, não entendem e passam por alto. Do mesmo jeitinho que aconteceu naqueles dias do Senhor Jesus Cristo. Justamente por causa das tradições, dos ensinos de seus líderes. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Infelizmente, as pessoas passam por alto, né? Mas enfim, vamos aqui então. Se tem uma pessoa predestinada, uma alma predestinada, uma alma eleita, certamente vai ouvir a palavra que está sendo falada. Ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia haver falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer cristão quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele se põe de pé ali e disse: hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos ouvidos. Eu quero retificar aqui. Ele se pôs de pé, não é se põe. Ele se pôs de pé ali e disse: hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos ouvidos. Quão claro e sobressaliente, e no entanto aquela gente
o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete e cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Por exemplo, diz na Bíblia: do Egito tenho chamado meu filho, referindo-se a Jesus. Se você faz uma busca, encontrará que também se refere a Jacó, na mesma escritura. Jesus foi seu filho maior. Jacó, em verdade, foi seu filho que chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências o dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então, ali temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. Assim também é hoje em dia, pois que estamos em tão grande alvoroço e as pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus. Aqui ele, na verdade, ele formulou um questionamento, né, com um ponto de interrogação. Porque há demasiadamente interpretações da palavra de Deus feita pelo homem. Deus não necessita que ninguém lhe interprete sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Deus disse ali no princípio: haja luz. E a luz apareceu, não é? Então, o cumprimento da palavra é a sua interpretação. E a luz apareceu. Isso não necessita interpretação. Deus disse também: uma virgem conceberá. E assim sucedeu. Isso não necessita de interpretação. Quem sabe, porque Isaías disse isso 700 anos aproximadamente antes do acontecimento, antes do cumprimento, né? Uma virgem conceberá. Agora, se você fosse analisar, não é? Ele falou aquilo e os dias foram passando, os meses foram passando, as semanas, meses, anos foram passando e nada acontecia. Provavelmente alguém pudesse ter até mesmo a razão em dizer que aquela profecia poderia não ser verdadeira, mas ela ia se cumprir. A seu tempo, é claro, né? Só que passados tantos anos, 720 anos, né? Passado todo esse tempo, quando a profecia se cumpriu, foi mais fácil pensar que Maria estivesse, tivesse cometido um adultério. Foi mais fácil pensar que ela tivesse traído seu esposo José, né? E muito mais difícil acreditar que era o cumprimento da palavra. Vê isto, não é? Sempre nós estamos vivendo em situações assim. Então olha isto aqui. A interpretação da palavra vem de Deus quando Ele a vindica e prova que assim é. A interpretação da palavra vem quando ela está se cumprindo, pronto. Agora, imaginem os senhores, não é? Que durante esses 7 séculos de Isaías até o cumprimento da palavra, quantos sacerdotes, quantos teólogos, quantos intérpretes da Bíblia não tentaram interpretar aquilo para o povo, não é? Mas não era nada daquilo. A interpretação viria quando a virgem concebesse, né? Então é isto. Interpretação e fazendo com que chegue a cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Porém, nós entramos e misturamos os sistemas humanos e quando isso sucede, a coisa já não está bem alinhada. Não está bem alinhada. Sempre tem sido assim. Porém, todavia pense em quão tremenda foi aquela ocasião.
Pense nisto, o Messias ali, porque lhes passou por alto aquele povo desse dia da Escritura que nós lemos, que o profeta está se referindo aqui, quando ele tomou o livro da mão do sacerdote e leu. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Aquele povo foi um dos povos mais privilegiados, por ter visto a vinda, o cumprimento literal das profecias lá de Gênesis. Da tua semente nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Estava cumprindo ali. Eis que uma virgem conceberá. Estava cumprindo ali. Eles deveriam ter se considerado o povo mais privilegiado, mas pelo contrário, eles o desprezaram. Eles não creram. Isso é a parte triste da história, não é? Veja bem, por que lhes passou por alto? Porque seus próprios líderes, os quais deveriam haver conhecido ao Messias, os que deveriam haver estado bem entendidos nas Escrituras, que deveriam haver tido conhecimento das Escrituras, foram os que degradaram a este homem. Disseram, em primeiro lugar, ele é filho ilegítimo, não é? Nós não creríamos em tal coisa, e mesmo anos depois, nós não cremos em tal coisa. Morreríamos pelo privilégio de dizer, ele foi um filho nascido de virgem. E chegará o tempo, algum dia, quando as coisas que vemos ao Senhor fazer em nosso meio hoje, os homens nas eras por vir, se é que há, né, morrerão pelas verdades que falamos hoje. O terão que fazer quando vier a marca da besta, e não se permitir o evangelho desta maneira. Quando se levar a cabo esta grande união de igrejas, a qual está quase pronta agora mesmo para formar a Igreja Universal. Eu não quero dizer uma denominação que se chame esse nome, mas a igreja completa, a união, a Confederação Mundial das Igrejas. Ele está se referindo a isto. Você terá que selar seu testemunho com seu próprio sangue, por crer nisto. Lhe convém crer agora. Então, por que era melhor crer agora? Porque se você crer agora, a igreja será arrebatada antes da tribulação. E se você não crê agora e vai crer depois, quando a igreja for arrebatada, você diria, mas em verdade aquele povo, aquele pregador ou aqueles pregadores que pregavam aquela mensagem eram pregadores verdadeiros. Aquela mensagem era realmente verdadeira. Mas se você for fazer isso depois do arrebatamento, você terá que pagar com a sua própria vida. Por isso, não é? Se aqueles sacerdotes que condenaram a Jesus pudessem ressuscitar, não o condenariam. Porém, você diz, se eu houvesse estado presente, eu haveria feito tal e tal coisa. Porém, essa não foi sua era. Sua era é esta. Este é o tempo. Então, alguém diz assim, se eu tivesse vivido nos dias do Senhor Jesus Cristo, eu teria aceitado Ele, eu teria crido nele como Messias, né? Alguém pode dizer isso, né? Eu teria crido nele como Messias se eu tivesse vivido no dia dele. Mas o profeta diz, acontece que aquela não foi sua era a sua, minha, nossa, né? É agora. E a nossa atitude agora representa a atitude que nós teríamos naquele dia. Porque às vezes as pessoas creem no que passou e no que vem depois,
mas nunca consegue ver e crer naquilo que Deus está fazendo no seu dia, no dia que você está vivendo. Para muitas pessoas representa que Deus já foi um Deus do passado, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, não é? E será um Deus para o futuro, para o milênio, para as eras vindouras, mas não tem nada que Deus possa estar fazendo para nós agora, nessa hora. Mas não é assim. Deus está fazendo agora como Ele sempre fez em todo o tempo. E nós não precisamos ser pregadores de histórias, porque Deus está fazendo agora mesmo aquilo que toca para nós, aquilo que nos toca, Ele está fazendo agora mesmo. É isso que o profeta está dizendo aqui, não é? Parágrafo 34. Você diz, porém, se ele estivesse presente hoje, a Bíblia diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então ele está presente hoje, não é? É a Bíblia que diz isso, não diz? Que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, ele está aqui esta noite, está aqui em forma espiritual. O Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo está presente nesta noite conosco. Ele está aqui em forma espiritual, porque o mundo tem se civilizado mais e tem chegado a um ponto tão educado, e agora, na forma que ele está, não o podem matar. Ele morreu uma vez, quer dizer, agora ele está em espírito e ninguém poderá matá-lo como mataram naquela vez, não é? Não o podem matar. Ele morreu uma vez, não pode morrer de novo. Ele teve que vir em forma de carne para que assim Deus pudesse sofrer a morte na carne pelo pecado. Porém, nesta forma jamais pode morrer. Ele é o Espírito Santo. Agora, outra coisa, ele não se uniu com suas organizações lá. Jesus não se uniu com os saduceus, com fariseus, com essênios, com herodianos, não é? Aquelas organizações que tinha naquele tempo lá. Ele não se uniu com suas organizações, seus sacerdotes, etc. Não quis ter nada a ver com isso. Para eles, isso simplesmente foi outro ponto contrário. E além disso, ele procurava destruir o que eles haviam edificado. Ele entrou no templo e pôs-lhe, e nós lhe chamamos um homem manso. Ele vai lembrar aqui para nós, naturalmente, eu penso que seja, né? Ele vai lembrar para nós aqui quando ele entrou no templo com aquele azorrague de cordas, com aquele rebenque de cordas que ele teceu, não é? Então, e nós o chamamos um homem manso. Ele disse isto. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele diz aqui, e nós o chamamos de homem manso. E o era. Porém, muitas vezes nós entendemos mal o que é a mansidão. Esse é que é o problema. Muitas vezes nós entendemos mal a condição. O que é a mansidão? Ele também era um homem de compaixão, porém nós não entendemos bem o que é compaixão. A simpatia humana não é compaixão. Entendemos? Estamos entendendo? Não é? A simpatia humana, que você olha para a pessoa e tem simpatia com aquela pessoa, seus amigos, não é? Isso não é compaixão. Compaixão é operar a vontade de Deus. Ele passou pela multidão de enfermos que se encontravam, não é? Aqui multidão seria encontrava, mas aqui está encontravam, não é? Ele passou pela multidão de enfermos que se encontravam em torno do tanque de Betesda. Agora,
multidões, está entre aspas aqui, multidões, não significa nem um número fixo. Porém, ali havia multidões de coxos, mancos, cegos, secos, e ele sempre tinha compaixão das pessoas. O Senhor Jesus Cristo sempre tinha compaixão das pessoas. Porém, nesta ocasião, chegou a certo indivíduo que não estava coxo. Olha que foi a compaixão de Deus, não é? Um certo indivíduo que não estava coxo, nem manco, nem cego, nem seco, talvez tinha uma enfermidade de prostração ou alguma outra coisa atrasada, porque havia tido por 38 anos. Esta coisa não lhe molestava muito. Não ia morrer com essa coisa que tinha. Estava ali sobre a cama e Jesus lhe perguntou. Olha isto, passou por tantos coxos, tantos cegos, tantos surdos, tantos mudos, tantos aleijados, não é? E foi naquele lá, que era esse homem com quem a Bíblia fala dele, não é? Ali no tanque de Betesda. E Jesus lhe perguntou, queres ser curado? Isso aqui vai abrindo assim um campo para nós entendermos o que é Deus, para nós entendermos como Deus trabalha, para nós não nos confundirmos com as coisas. Então ele chegou naquele homem que nem estava tão mal assim, não estava morrendo, não é, ali, e ele perguntou, você quer ficar curado? O homem lhe respondeu, não tenho quem me jogue na água, porque enquanto vou, até que ele se levantava, quem sabe manquejando, né, para ir, né, ali, enquanto vou, alguém sempre se lança antes de mim. Então, ele podia ver, caminhar de uma parte para outra, porém estava debilitado, não é? Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e vai-te à tua casa. As pessoas de mente natural não podem compreender a Deus, não é? Será que se você estivesse lá, você teria censurado o Senhor Jesus Cristo? Mas o Senhor tinha tantas pessoas mais necessitadas do que ele, e o Senhor passou por todos eles e foi curar justamente ele, como o profeta disse aqui. Ele enxergava para andar, ele era capaz, ele podia andar, talvez ele fosse mais lento, mais vagaroso, por isso não dava tempo, porque o outro mais rápido entrava na água, não é? Então veja isto. Depois Jesus foi interrogado sobre esse assunto, porque você recorda que a Escritura diz, e com razão, porque se ele viesse a esta cidade nesta noite e operasse algo assim, falariam mal hoje também. Porém, recordem, ele veio para fazer uma só coisa, a vontade de Deus. Eu quero muito para mim, e cada um certamente queira para si, não é? Eu quero muito, sempre, em todas as circunstâncias, saber qual é a vontade de Deus. Não qual é a minha própria vontade, não qual é a vontade da igreja, não qual é a vontade do povo, da congregação, mas qual é a vontade de Deus. Eu penso sempre nisso, eu tenho que saber isso, qual é a vontade de Deus. O que Deus pensaria a respeito de determinado assunto, não é? Talvez no que eu possa estar envolvido, não é? Por hipótese. A declaração disto se encontra em São João, capítulo 10, versículo 5. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Aleluia. João 5,19. Agora,
eles deveriam haver reconhecido que isso foi a própria vindicação da profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Moisés tinha falado na lei que eles liam. Ele disse: o Senhor Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e vocês ouçam esse profeta. Notou você que quando Jesus viu a esse homem, já havia estado nessa condição por muitos anos? Ele, sendo um profeta, viu a este homem nesta condição e foi ao tanque, abrindo caminho entre todos os enfermos até encontrar a este indivíduo. Passou por cima dos coxos, cegos, mancos e ressecados, ainda que sendo um homem cheio de compaixão, porém compaixão é fazer a vontade de Deus. Às vezes nós oramos, né? Nas nossas orações nós dizemos: Senhor, tenha compaixão de nós, né? Tenha misericórdia, compaixão de nós. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Encontramos, pois, que não tinha nada que ver com suas organizações e, por conseguinte, era um desprezado. Além do mais, certo dia ele entrou no templo, sendo um homem, e encontrou a casa de Deus quase que tão contaminada quanto é hoje em dia. Estavam comprando e vendendo, cambiando o dinheiro, e ele transformou as mesas dos cambistas e tomou umas cordas e fez um azorrague, e com ele expulsou os cambiadores de dinheiro do templo, e sobre eles descarregou a sua ira. Aleluia! Ora, mas ele não era tão complacente, tão amoroso, não é? Então, mas ele também tinha ira. Ele pegou a corda e fez aquele reio e virou as mesas, chutou as mesas dos cambiadores. Misericórdia, o profeta disse aqui, eles estavam quase, mas ainda não estavam igual estamos hoje. Porque hoje em dia, o evangelho ficou tão banal, tão banalizado, não o evangelho, não é? O evangelho é sempre verdadeiro, mas a forma com que se trata o evangelho, esses grandes movimentos, não é? Que pensam mais no dinheiro do que na alma, no destino da alma das pessoas, esses missionários, esses pastores, me perdoem, eles são caça-níqueis. Eles querem ser chamados o pastor mais rico do mundo ou do país e ficam compondo a galeria dos mais ricos. Ricos como? Porque eles tinham fábrica ou porque eles trabalhavam, montaram alguma indústria? Não, eles tinham a indústria do evangelho. A indústria do dinheiro. O povo de boa fé, eu diria de boa fé, mas na verdade é povo de má fé. Porque quem tem boa fé crê na palavra de Deus, verdadeira. Não nesses mentirosos que enganam o povo. Se Jesus viesse hoje em pessoa, você ia ver que trabalho que ele ia ter. Porque naquele dia só tinha um templo em Jerusalém. E hoje? Como é que ficaria isso? Não é? Pastores se enriquecendo cada vez mais. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, você fala isso porque você é pobre. Eu diria: eu não sou pobre, né? Eu sou filho do rei. Você não é pobre, você é filho do rei. Mas sabe por quê? Porque o reino seu não é deste mundo, desta ordem. Você pensa que está aqui por um tempo, passando por aqui. Mas tais burladores, tais pregadores, tais missionários, pensam que seu reino será sempre aqui.
Ora, meus irmãos, acordemos. Vocês que pensam que tem boa fé, não, isso não é boa fé, não. Isso é uma má fé. Boa fé é estar no evangelho verdadeiro. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dinheiro do templo e sobre eles descarregou a sua ira. Então ele disse, aqui está entre parênteses, aleluia. A casa de meu pai é casa de oração e vós a haveis convertido num covil de ladrões. Essa é a verdade. Quando se fala que é pastor, até a pessoa fica com medo, falando, não, ixi, eu vou contar uma história para vocês, né? É uma história verídica, aconteceu comigo. Muitos dos mais antigos se lembram da gravadora evangélica Louvores do Coração. E eles também confeccionavam inários, Louvor do Coração, para as igrejas que quisessem, igrejas liberais que quisessem comprar o inário, então eles vendiam, né? E eu fui um dia em São Paulo, na gravadora, se eu não me engano, não sei se era o pastor Jonatas de Freitas, não tenho certeza, né? Se era ele, então faz muitos anos já, né? Então fui lá para comprar os inários, e vi lá o preço, negociei com ele, falei que traria 50 inários e tal, e quando eu fui dar o cheque, ele falou assim, pastor, me desculpa, eu não recebo cheque. Falei, não, irmão, então ficou difícil, porque agora, não é como agora que tinha cartão, assim, passava o cartão na maquininha, pronto, já tinha comprado, né? Não, naquele tempo não era assim, isso foi lá pela década, final da década de 70, começo de 80, né? Então eu falei, e agora? Então não vou poder levar os inários, né? E falou assim, sabe, eu vou explicar uma coisa para o senhor, vem cá, pastor. Chegou eu, mandou eu olhar numa escrivaninha, mas dezenas, acho, se não exagerar um pouco, né? De cheques sem fundo. Ele disse, está vendo isso aqui, pastor? É tudo cheque sem fundo de pastores que vêm aqui e compram e depois não tem fundo, não pagam. Aí ele falou assim para mim, essas igrejas deveriam doutrinar melhor o seu povo, a sua gente, principalmente seus pastores. Deveriam selecionar melhor seus pastores para colocarem para dirigir o povo. Olha isto, eu não posso mais vender com cheque para pastor porque eles são caloteiros. Viu só? Mas então não tem pastor verdadeiro mais? Tem sim. Porque se você encontrar uma nota de R$200 falsa, porque agora saiu a nota de 200, né? Aqui para nós no Brasil, se você encontrar uma nota de R$200 falsa, você não vai rejeitar todas as demais notas de R$200 porque você encontrou uma falsa. Você vai ter que examiná-la, com certeza, antes de pegá-la, não é? Antes de recebê-la, você tem que examinar. Então tem os meios que se usa para saber identificar se ela é uma nota falsa ou verdadeira. Porque nem todas as demais notas do mundo inteiro, do país inteiro, de 200 é falsa porque tinha uma falsa. Ou tinha 2, 3 ou 10 ou um lote de sei quantas lá, falsas. Não, existem falsas, mas a falsa começou a existir porque começou a ter a verdadeira. A falsa é só uma cópia, um xerox da verdadeira. Então quando você encontra um crente falso, ele é uma cópia do crente verdadeiro. Então, se tem o falso, vai ter o verdadeiro em algum lugar. Se tem um pastor falso, é porque tem um pastor verdadeiro em algum lugar, que não é um caça-níquel, que não está negociando a fé do povo. Eu diria boa fé, mas não é. Negociando a má fé do povo. Esse povo que é enganado porque merece ser enganado, porque a verdade está sendo pregada a todo tempo, mas a verdade é rejeitada, porque a verdade, sabe o quê? É um caminho estreito. E Jesus falou que o caminho estreito seriam poucos que acertariam com ele. Então eles merecem ser enganados, porque eles gostam do caminho largo. Me desculpem o desabafo, não é? Mas que isso seja incluído na pregação do Evangelho. Eles merecem ser enganados porque eles são amantes do caminho largo, amantes da porta larga. Eles não querem obedecer o Evangelho, não querem se sacrificar em prol da verdadeira fé. Essa é a verdade.
Então, deixa eu voltar aqui no meu texto que eu já até... Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? E com vossas tradições haveis feito nulos os mandamentos de Deus. Poderia uma gente como essa crer nele? De maneira nenhuma. Eles creem, essa gente que eu estou me referindo, a quem me refiro ainda, essa gente crê no Jesus histórico. Eles não creem num Jesus verdadeiro, num Jesus real, porque se ele viesse hoje, ele ia fazer o mesmo azorrague de cordas outra vez. Ia chutar as mesas deles, né? É lenço orado, é toalhinha orada, é vassoura orada, é não sei mais o que orado, tudo orado e vendendo a preços exorbitantes para enganar essa gente que gosta de caminho largo. Eles devem ser enganados, porque a Bíblia diz que o diabo enganaria mesmo as pessoas, e se fosse possível enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Porque os escolhidos são escolhidos porque eles foram escolhidos para entrar pela porta estreita, entrar pelo caminho estreito. Por isso eles não serão enganados. Os outros é porque amam mesmo. O mundo, eles querem as bênçãos, eles querem ser curados, eles querem resolver seus problemas financeiros sem se converter, sem viver uma vida digna com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu olhar a hora aqui. Ah não, está cedo ainda. A gente perde a noção muitas vezes da hora aqui, né? Vamos para o parágrafo 42 agora. Poderia uma gente como essa crer nele? Não, de jeito nenhum, eles não creriam. Esse povo está pior do que naquele tempo agora. O povo de agora está pior do que aquele que estava naquele tempo do Senhor Jesus Cristo. Eles, de hoje, eles não creriam num Jesus, não. Verdadeiro, não, né? Então é isso. Não, senhor. Estavam tão estancados no lodaçal das sociedades e da imundície do dia, até ao ponto em que já estavam tão eclesiasticamente congelados que não podiam sentir as vibrações do poder de Deus Todo-Poderoso. Com razão, uma mulherzinha podia tocar em sua vestidura e ser curada. E um soldado bêbado podia cuspir em sua face e não sentir nada de virtude. Tudo depende da maneira pela qual você se achega. Depende do que você busca. Quando você assiste à igreja, depende do que busca. O que você está buscando, né? O que eu estou buscando? Cada um responda por si próprio. O que é que nós estamos buscando, na verdade? Agora, o vemos de pé ali e naturalmente as pessoas já haviam sido admoestadas pelo sacerdote. No próximo sábado ele vem para cá. Certamente o sacerdote tinha dito, né? Olha, no próximo sábado, esse Jesus que está andando por aí, que todo mundo está falando nele, ele vai vir na sinagoga. Então vocês já fiquem prevenidos, tá bom? Certamente ele virá para cá. Quando o virdes, não lhe escuteis. Porque a Bíblia diz assim, que eles ficam na porta, não entram e não deixam aqueles que querem entrar, entrarem. Mas eles quem? Os líderes, os pregadores, ficam na porta e não deixam aqueles que querem entrar, mas entrar aonde? Em que porta que eles ficam? Se fosse na porta do inferno que eles ficam para não deixar as pessoas entrarem lá, estaria muito bem assim. Mas eles ficam na porta do céu. Ficam na porta do céu, não entram e não deixam aqueles que querem entrar, entrar. Então eles disseram para ele, olha, se ele vier então no sábado, agora na nossa sinagoga, fechem os ouvidos, não creiam, não escutem o que ele vai dizer, né? Não lhe escuteis. Agora, pode ser que vocês o vejam, porém, não deem atenção ao que ele disser, porque ele não pertence ao nosso grupo. Ele é um renegado, não tem um cartão de nosso companheirismo.
uma credencial de uma grande igreja aí, qualquer coisa, né? Ele não tem um cartão de nosso companheirismo, nem papéis de alguma organização. Ele não tem nada destas coisas. E que é um tipo renegado que foi nascido ilegitimamente, concebido por uma mulher antes de ser casada, porém que agora é casada com um carpinteiro. Então olha isto, as alegações, não é? Porque na verdade, quando o Espírito Santo, você conhece a Bíblia, meu Deus, não é possível que você não está alinhando as coisas na sua alma assim, falei, é isso que a minha alma deseja saber, né? Quando o anjo apareceu para ela e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres, e ela assustou, ela disse, que saudação é essa? Né? Ele disse, não temas, é que você vai ser mãe. Ela disse, mas eu ainda não estou unida maritalmente com meu marido. Ela estava desposada com José, mas ainda não tinham se ajuntado. Me perdoe, eles ainda não estavam dormindo na mesma cama. Não é? Alguém pode dizer, mas não pode falar essas coisas na pregação, só na televisão que pode, não é? Nos desenhos animados que hoje tem nos celulares, ao alcance de qualquer criança, lá pode, né? Não pode falar uma verdade assim numa pregação. Eles não tinham ainda se unido como marido e mulher. Eles eram desposados no compromisso, na palavra. E então o Espírito Santo veio nesse tempo e disse a ela que ela seria mãe. Ela disse, mas eu não tenho relação com nenhum homem ainda. Eu sou virgem. Maria disse, e o anjo disse para ela, mas o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e você vai conceber, aleluia, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você já escutou isso no Salmo 91, não foi? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e você vai conceber e vai dar à luz um filho. E ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que coisa, que maravilha é quando a palavra corre assim, perfeitamente em harmonia. E José, que era seu marido, mas ainda não estavam ainda juntos maritalmente, não é? Mas já estavam comprometidos, então ele já era chamado de marido. José, seu marido, quando ficou sabendo disso, que ela estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente, porque ele era justo, ele não ia infamá-la, ele não ia difamá-la, mas ele poderia levá-la ao templo e ela seria apedrejada publicamente, mas ele amava ela, ele não quis que ela fosse apedrejada. Ele falou, eu vou pegar minha sacolinha, minha mochila e vou embora, choroso, porque ele amava ela. Eu não quero que ela morra, mas eu não posso aceitá-la porque ela está gestante e eu não sou o pai da criança. Você já pensou a tristeza que ele podia estar sentindo na alma dele naquela hora por ter que deixar a mulher que ele amava por causa de uma situação? A lei obrigava a isto. Mas tão sincero que ele era, tão justo que ele era, que o Senhor Deus mandou um anjo de noite em sonho vir falar com ele. E o anjo disse, José, filho de Davi, meu filho, homem justo, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então ele desmanchou a mochila. Não é? Não desfez a mochila e disse, eu então aceito. Eu assumo, porque o sacerdote, os líderes não poderiam matá-la. A igreja que queria matar a mulher pecadora, né, ia matar ela também, matar Maria também, mas ela não poderia matá-la, a igreja. Por quê? Porque José assumiu
aquela mulher como sua mulher, ele ficou como um escudo para ela. Agora ela está protegida, mas precisou que um anjo viesse do céu e dissesse para ele: meu filho, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Mas a má fama ficou. E quando eles queriam acusá-lo, eles diziam: ele é um filho ilegítimo. Nós bem nos lembramos, quando ele nasceu, quando ela ficou grávida, Maria e José ainda não estavam morando juntos. Então era isso, não é? Então, foi concebido por uma mulher antes de ser casada, porém que agora é casada com um carpinteiro, e agora estão tratando de explicar a coisa com um conto sobrenatural. Isso eram os judeus, os sacerdotes que falavam isso. Os líderes falavam para o povo: ó, ela estava já noiva, desposada com o marido dela, e ela deu esse passo em falso aí, não é? Agora eles estão tentando explicar isso aí como um conto mirabolante, um conto sobrenatural, que foi um anjo que apareceu e coisa assim. Não acreditem nisso não, viu? Eles diziam para eles. Não é? E eram os líderes que ficavam na porta do céu e não entravam e não deixavam os outros entrarem. Aleluia. Então, esse conto sobrenatural. Nós sabemos bem que quando o Messias vier, virá descendo dos corredores celestiais e se apresentará a nosso pontífice e dirá: Caifás, aqui estou eu. Eles pensavam que seria assim. Quando o Messias viesse, desceria assim aquela miríade, aquela coluna de anjos assim, não é? Como foi com Jacó lá, quando dormiu lá naquela pedra, né? Ali em Betel. Então eles pensavam: vai ser assim, quando o Messias vier, vai descer aquela coluna de anjos e ele se apresentará ali a Caifás. Virá justamente no templo, e Caifás era o sacerdote, e ele se apresentará ali e diria: aqui estou, Caifás, eu sou ele, eu sou o Messias. Aí ele seria aceito, né? Mas foi completamente diferente. Não veio assim. Aleluia. Porém, nós encontramos que não o fez desta maneira, porque não foi escrito dessa maneira na palavra. Foi uma tradição humana que fez com que crescem nisso. A palavra diz que viria assim como veio. Ali esteve lendo a palavra e dizendo-lhes: hoje tem se cumprido essa escritura em vossos olhos. Porém, eles não o puderam reconhecer. Tem sido igual em todas as eras. Sempre foi assim. O Senhor Jesus Cristo falou uma vez: a qual dos profetas não mataram vossos pais? O Senhor Jesus Cristo falou para eles, para os fariseus: os vossos pais matavam os profetas e depois passa um tempo, né? Aquela geração morre, a geração nova vem e vocês vão adornar, fazer mausoléus de mármore e não sei mais o que, adornar os túmulos dos profetas, que os vossos pais mataram. Sempre foi assim, né? Glória a Deus. Noé pode que haja dito a mesma coisa, aquele dia, quando entrou na arca e a porta se fechou. Recordem, Deus fechou a porta. Noé pode que haja aberto a janela na parte superior da arca e olhando sobre a congregação, pode que haja dito: hoje tem se cumprido esta escritura em vossos olhos. Porém, já era demasiadamente tarde para aquela gente. Ele havia pregado por 120 anos, Noé. Porque você sabe por que eles não creram em Noé, né? Com certeza, muitos dos meus irmãos que estão ouvindo a pregação sabem disso. Por que eles não creram em Noé? Porque Noé falou para eles que ia chover.
e ele ia fazer uma arca, e Deus mandou ele fazer uma arca, e todos que estivessem dentro da arca seriam salvos, não é? Agora, sabe por que eles não creram? Porque naquele tempo a terra era irrigada por um vapor que subia e depois caía em forma de orvalho. Nunca tinha chovido na terra naquele tempo, então era muito difícil para eles acreditarem que aquela mensagem de Noé era verdadeira. Eles não conseguiram acreditar. Mas aí quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora. Agora você não pode, Noé, deixar ninguém entrar mais. Nem que você tenha compaixão deles, nem que você tenha afeto, mas chegou um amigo seu correndo lá, alguém, né? Não, você não vai poder deixar entrar, porque a porta está fechada por fora. Eu tranquei a porta, o Senhor Deus teria dito a Noé. Mas ele abriu a janela lá em cima, no andar de cima, e a chuva já estava caindo, e as pessoas estavam enlouquecidas, gritando, Noé, abre a porta. Ele disse, hoje tem se cumprido essa escritura que eu preguei para vocês 120 anos. Deixa eu ver a hora ali, né? Daqui a pouquinho tem que parar já, né? Então, olha isto aqui, né? Era demasiadamente tarde aquela gente. Ele havia pregado por 120 anos, procurando fazer-lhes entrar no barco que havia construído. Lhes havia dito que as escrituras diziam, assim diz o Senhor, vai chover. Porém, eles esperaram até quando já era demasiadamente tarde. Porém, Noé facilmente poderia haver dito, hoje tem se cumprido esta escritura. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados irmãos, não é? Lá em São Malaquias capítulo 4, está escrito assim, eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E eu posso dizer agora aqui com toda segurança, sem nenhum medo de errar, porque eu darei conta diante do trono de Deus se fosse necessário, pelo que vou dizer agora. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E eu posso dizer para vocês agora, hoje tem se cumprido essas escrituras ante nossos ouvidos, ou ante nossos olhos. Agora, se você tem uma predestinação, se a sua alma é uma alma predestinada, corra para entrar dentro da arca, que hoje não é uma arca de madeira, mas é uma mensagem evangélica, é o evangelho, é uma mensagem profética. Corra antes que a porta se feche, como foi com Noé. Moisés pode que haja dito, hoje tem se cumprido esta escritura naquele mesmo dia, quando a coluna de fogo desceu sobre o Monte Sinai, vindicando seu testemunho, como vocês sabem. Moisés foi um homem chamado por Deus, um profeta. E quando Deus o chamou, ele teve que ter uma experiência sobrenatural para ser um profeta. Teve que encontrar-se cara a cara com Deus e falar com ele. Além do mais, tudo o que ele dizia tinha que acontecer, assim, tal qual o dissesse. Ou ninguém creria nele. Então, nenhum homem tem o direito de chamar-se assim, enquanto não tenha falado cara a cara com Deus. Ali, de trás do deserto, onde ele haja se encontrado com Deus. Mesmo agora, todos os ateus no mundo, com suas explicações, não podiam tirar aquela experiência de Moisés. Ele estava presente e sabia que havia sucedido, assim todo cristão deve ter essa mesma experiência antes de testificar que é um cristão. Cada um tem que ter sua própria experiência. Eu acho que eu vou parar por aqui agora, porque já deu a hora, não é? Então, isso aqui é muito tremendo o que ele está dizendo.
Nenhum profeta tem direito de chamar-se a si mesmo profeta sem ter tido um encontro com Deus, cara a cara. E você diria, mas esse profeta agora do século XX teve esse encontro? Então, se você quiser saber se sim ou não, você vai ter que nos acompanhar através dos cultos que se seguirão. É claro que sim, não é? Mas você agora deve nos acompanhar para cada dia que nós estudamos uma mensagem diferente, você vai aprendendo coisas diferentes, até que a sua fé fique sólida, se solidifique na verdadeira palavra, na verdadeira mensagem de Deus. Amém. Deus nos ajude e Deus ajude a cada um dos nossos irmãos. Vamos orar rapidamente, não é? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por este privilégio de mais este culto estar sendo levado ao ar, sendo enviado para os nossos amados irmãos nos lares, onde eles possam ver em suas próprias casas, Senhor. Faça a tua obra, ó Pai, no coração de cada um, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, não se esqueçam de clicar no gostei, ali, né, no joinha assim, e também, se você não é inscrito, inscreva-se, para que, então, nosso canal possa ir ficando cada vez mais impulsionado e os vídeos possam ir chegando cada vez mais até ao encontro de cada eleito, não é? E também tem lá, se você quiser, ative o símbolo de notificações, que é igual a um sininho, aí quando publicarmos os vídeos, então eles irão para você também a notificação. E não esqueçam que na descrição do vídeo aí estão os nossos endereços de cultos e horários e tudo mais. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos na nossa próxima programação, cujas publicações acontecem terças-feiras e sábados no horário das 18h45. Fiquem com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.